Pois até domingo a gente vai ter esse Festival de Frutos do Mar aqui em Porto Alegre, com a Feira do Peixe acontecendo até a sexta-feira, e depois aí tem o chocolate, né? E por isso, desejando que você se cuide bem nesse período de muitas comilanças, a gente convidou a nutricionista Caroline Flores para conversar com a gente. Caroline, bom dia. Bom dia, obrigado por sua presença aqui com a gente no Rio Grande no Ar. É um período, mais um período de muita comilança, e alguns cuidados são essenciais, principalmente com as crianças, né? Exatamente. Hoje a gente sabe que o consumo de chocolate em excesso é muito comum, principalmente em adultos e crianças, visto que o ideal, né, seria em torno de 30 gramas. A gente sabe que isso é muito pouco, né? Isso é um ovinho. Isso, na verdade, é um ovinho pequeno ou 4 barrinhas, né? Na verdade, nem são 4 quadradinhos. Não, em torno de 2 bombons no máximo, né? Quer dizer, a quantidade não é muito. Não é muito. A gente sabe que hoje o exemplo vem de casa, né? Então, o ideal é evitar esse excesso, justamente porque o excesso, ele tem muitos efeitos colaterais em relação à saúde, principalmente das crianças hoje. O que pode acontecer? Normalmente o que pode acontecer é aumentar a glicemia, então aumentar a glicose, né? Açúcar no sangue, que é muito preocupante, porque hoje a gente tem também casos de diabetes infantil. O fato de aumentar também muito o colesterol, né? Isso, porque hoje a gente tem chocolates que eles têm muito menos quantidade de cacau, então eles têm quantidades maiores de açúcar e gordura, né? Que é muito prejudicial à saúde. E, em geral, então, produz, né, efeitos desse tipo na saúde de crianças e adultos em geral. Agora, na sexta-feira, muita gente come o peixe, né? Então é importante também se ter alguns cuidados, né? O peixe faz muito bem, isso é importante a gente deixar bem claro, mas também tem que ter alguns cuidados na hora de comprar. A gente estava mostrando a feira lá no centro da cidade. Quais são as principais orientações que a gente pode dar para quem está nos acompanhando e quer comprar um peixe? Não só na feira, mas claro, em qualquer lugar. O ideal, então, para escolher o peixe é como se ele estivesse vivo, né? Então, sempre acompanhar a questão dos olhos, eles têm que ser brilhantes, né? De preferência, isso. Aqueles olhos opacos? Não. É um peixe mais, a gente diz que é um peixe mais velho, né? Digamos assim, que já está mais tempo ali. De preferência, sempre aquele peixe que está acima do gelo, em cima do gelo, e não apoiado em outros peixes, porque aquele é o fresco, né? Então, de preferência, sempre o que está em cima do gelo, pelo acondicionamento próprio dele. O certo é ficar em cima dessa camada de gelo. Dessa camada de gelo e não um em cima do outro. E também sempre cuidar as brancas, que tem que ser mais rosadas ou avermelhadas, que isso demonstra que o peixe, ele é fresco, né? E um teste bem adequado é em relação a ele ser firme e resistente. Então, ele não pode ser um peixe duro. Pode fazer um teste, claro que mas dificilmente... É congelado, como é que faz? É bem complicado, porque o congelado, ele tende... O recongelamento ou congelamento, ele é muito ruim para o peixe, porque ele fica mais tempo ali. Ele não fica tão bom quando tu vai fazer ele, independente da preparação, né? Sim, mas quando ele está cru, então, como é que põe o dedo? Aperta. Na verdade, o ideal, claro que hoje no supermercado é muito difícil tu conseguir fazer isso, né? Nas feiras, hoje em dia, é muito mais fácil tocar, né? O feirante, ele permite isso. Nos mercados é mais difícil, porque, na verdade, o teste adequado seria dobrar o peixe para ver se ele está resistente e não duro, porque aquele peixe duro é que ele está muito tempo ali. Mas dá para pedir para o moço lá apertar. Dá para pedir, isso e dá aí para pedir. Aperta, tem que aparece? Na verdade, não é que ele não aparece nada. A aparência dele tem que estar mais macia, mais suave. Ele não pode estar muito resistente. Ele tem que estar firme e resistente, mas não duro. Isso não. E aí, agora voltando para a questão do doce, do chocolate e outras guloseimas, né? Para quem comer demais, ou mesmo as crianças, aí faz o quê? Assim, faz uma dieta para um tempo? Na verdade, o ideal é sempre escolher os chocolates menos calóricos, né? Claro que é difícil acontecer isso. Então, qual é a ideia né, nessas ceias? Então, evitar o consumo, o excesso de consumo, então, no almoço, de repente, fazer um peixe que não seja frito, né? Sim. Porque a gente tem muita preparação frita, né? O que aumenta muito o colesterol, porque são gorduras saturadas. Então, o ideal é sempre fazer um consumo do peixe mais adequado, mais magro, né? A gente tem opções de peixes que são mais magros. Fazer esse consumo no almoço, ter uma sobremesa mais leve e depois pensar no chocolate. Eu comi uma sobremesa nesse restaurante que eu achei muito interessante, foi sorvete de canela. E aqui é mais difícil de encontrar, mas ele é bastante digestivo, fez muito bem. Então, alguns cuidados assim são importantes. E para aquelas crianças que comerem chocolate demais, o que os pais devem fazer? Um chazinho?
Na verdade, assim, casos mais graves de consumo em excesso pode causar náusea, vômito, dor de cabeça, diarreia. Então, muitas vezes até internação. Então, né, uma dieta inicial vai bem sempre. Uma dieta inicial vai bem sempre. Sempre um acompanhamento de saladas junto com o peixe também é o mais adequado. Tá certo. Quero te agradecer, a Caroline Flores, nutricionista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E feliz Páscoa. Pode ficar aqui também. comigo. Fica aqui comigo.